Bom, vamos lá, né? Dei uma encostadinha aqui, mas fica tranquilo. Um pouco ele corta. Estamos aqui com a doutora Andréia Alves, advogada. Vai iniciar o nosso podcast. Depois de um tempo, né? Na verdade, eu venho prometendo já esse podcast já tem um tempo. E hoje é uma satisfação imensa ter a doutora Andréia aqui com a gente. Ela vai dar as suas considerações iniciais. Boa noite, doutor Cleiton. Hoje, doutor Cleiton, né? Pois é. Amigo de longas datas, e eu me sinto muito honrada por esse convite. Ainda mais sendo a primeira, né, a participar desse podcast. Eu estou muito feliz e eu creio que vai ser bem bacana esse bate-papo que a gente vai ter aqui hoje. Ótimo. Bom, eu fico muito, muito satisfeito, né, por tê-la aqui, até pela história toda, né, que a gente tem desde de muitos anos. E eu vou ser bem objetivo, bem direto. O direito hoje, na sua vida, né, o que ele representa? Na verdade, doutor Cleiton, o direito ele mudou a minha vida. Então representa tudo. Que né? ótimo. Bom. Porque, na verdade, eu não tinha muita expectativa de ter uma profissão como advogada, como o direito me proporciona. Na verdade, o que eu pensava em ser, no mínimo, uma técnica em alguma coisa. Entendi. Eu não tinha essa visão, né? Esse objetivo de um dia me tornar advogada. Porque é uma profissão de prestígio, ainda é uma profissão de prestígio. É verdade, é verdade. Embora muitos, infelizmente, fazem com que essa profissão ela não seja mais bem vista, eu ainda entendo que essa profissão ainda é uma profissão de prestígio. E graças a Deus, depois de muitas mudanças na minha vida, eu alcancei esse lugar. Legal. Então, o direito, para mim, é tudo. Que ótimo, eu fico muito satisfeito com isso. E assim, dentro do direito, né, dessa trajetória toda, qual que é a área que você mais se identifica no direito? Então, a gente, assim como o doutor, né, a gente acaba pegando um pouquinho de cada coisa, né? Mas eu me identifico mais com a área de família. Na verdade, 80% dos meus processos são relacionados a casos familiares. Entendi. Bom, então vamos entrar nesse tema, né? Eu acho que é interessante, é um tema bem bacana, bem atual, né? Acho que nunca vai sair da atualidade essa questão de família, até porque tem bastante conflitos, né? Nessa área do direito. Vamos começar assim com uma questão alienação parental. O que seria? Daria um exemplo, por exemplo, do que é. O pessoal fala muito disso, né? Não está deixando eu ver meu filho. O tempo que eu tenho para estar com ele, a mãe às vezes proíbe. Ou conta fala mal de mim para o meu filho. Na verdade, é essa relação? Na verdade é que mais acontece hoje em dia, né? As pessoas usam o filho como forma de se vingar, né? Por não aceitar o término da relação. Então, acaba impedindo esse contato, esse convívio com o filho. Fala mal, né? E isso prejudica mais a criança do que qualquer outra pessoa. Nessa relação, quem mais sofre é a criança. É verdade, é a criança. E numa situação dessa, que contém, né, esses elementos que a gente consegue entender que está existindo ali uma alienação parental, qual que seria o meio jurídico, por exemplo, quando o pai percebe que a mãe está fazendo isso, qual seria o meio jurídico que o pai deveria tomar para poder tentar solucionar essa questão, né? Muitas das vezes uma conversa, um diálogo nesse tipo de situação não resolve. No caso, é buscar o judiciário para que o juiz intervenha nesse caso e, em muitas situações, até impor uma multa, porque acontece isso. Sim. Inclusive, eu já fiz um vídeo na minha página, Alves e Valone. É verdade, tá lá. E eu falei a respeito disso, né? Teve um caso que aconteceu, salvo engano, não lembro agora, salvo engano, em São Paulo, de uma mãe que ela teve o batismo do filho e o pai só veio a saber a respeito do batismo do filho, que seria um evento importante, só veio saber através de terceiros. Olha. Entendeu? Então, ele ingressou na justiça e ele ganhou, inclusive, uma indenização por danos morais em razão disso. Entendeu? Então, assim, isso acontece muito. O que mais acontece hoje em dia nos casos de relacionamentos que acabam sem diálogo, né, sem comunicação entre as partes, na maioria das vezes acontece isso.
Então seria interessante nesse caso o pai, né, que está percebendo que a mãe está tendo esse comportamento, né, ingressar com uma ação de guarda, tentar regularizar isso Sim, a guarda compartilhada, né, para poder ele também ter ingerência sobre as questões, né, do filho. É muito importante isso. Entendi. Bom, já que falou da guarda compartilhada, que é o que é adotado, né, atualmente no país, existem outros tipos de guarda, mas na maioria das vezes as pessoas confundem muito a questão da guarda compartilhada. Como é que seria essa questão da guarda compartilhada, doutora? Na verdade, guarda compartilhada, 15 dias com um, 15 dias com o outro, não é guarda compartilhada. Isso se chama guarda alternada. Guarda compartilhada nada mais é o compartilhamento de responsabilidade sobre o filho. Sim, sim. Então, não tem nada a ver com 15 dias um, 15 dias com um, 15 dias com o outro. E isso também implica a continuidade de obrigação de pagar a pensão alimentícia. Justamente, era o que eu ia perguntar. Muita gente pensa assim, eu vou pedir para ficar 15 dias comigo, 15 dias com ela ou com ele, para poder não ter que pagar a pensão alimentícia. E aí cita a guarda compartilhada, que não é o caso. As pessoas confundem. Na verdade, na guarda compartilhada, há uma regulamentação de visitação e ali é fixada a residência a qual aquele menor vai residir. Justamente. E, obviamente, na residência em que ele reside, obviamente, aquele genitor vai ter mais despesa. Sim. Então, ele vai receber a pensão alimentícia normalmente. E entrando nesse tema de pensão alimentícia, acho que ficou bem claro a questão da guarda, né? Da guarda compartilhada. É uma dúvida de muitas pessoas, eu digo, aqui no escritório acontece muito isso também. As pessoas procuram e perguntam, e a gente tem que realmente explicar e de uma maneira bem clara, né, que as pessoas consigam compreender a diferença de uma guarda compartilhada e uma guarda alternada. Agora, quando se fala da pensão alimentícia, é interessante porque às vezes a pessoa procura o escritório já dizendo, não, 30%, geralmente o homem, né? 30% aí dos meus ganhos e tal. Como é que é discutido isso? Porque a gente vê que tem realmente pessoas que acreditam que esse patamar de 30% é um patamar previsto em lei e que aquilo o juiz tem que fixar no máximo 30%. Como é que é essa questão da pensão? Cada caso é um caso. Existem situações que o alimentando, ele necessita, de fato, de um valor maior. Talvez por alguma peculiaridade, alguma enfermidade. Mas isso tem que ser também vista a questão da necessidade. Sim. Tem que ser visto as condições do alimentante. Sim. Né? Então, assim, não tem um padrão. Sim. Bom, é interessante falar sobre essa questão dos alimentos, né? Da pensão alimentícia. Até porque uma coisa está bem ligada à outra, né? Acho que a guarda e a questão dos alimentos, apesar de tramitarem em ações distintas, né? Por serem ritos diferentes, estão bem próximas ali, né? Vamos pensar no seguinte: como que é aplicada essa questão da guarda, esse percentual? Por quê? Porque algumas pessoas acreditam que o juiz ele vai fixar no máximo 30%, né, dos rendimentos do pai, por exemplo, e aquilo é uma regra. Como é que funciona isso? É regra, não é regra? Como é que funciona isso? Então, na verdade, para ser fixada a pensão alimentícia, tem que ser observado o trinômio: necessidade, possibilidade e proporcionalidade. Ou seja, na verdade, assim, quando se trata desse trinômio, né, que tem esses requisitos, acho que é interessante dizer o seguinte: às vezes a esposa, né, a ex-esposa, ela até ganha, ela consegue proporcionar uma vida boa para o filho, uma vida bem agradável para o filho. E o ex-marido, ele ganha menos do que a esposa. Como é que vai ser essa questão da proporcionalidade? Como é que entra essa questão da proporcionalidade nesse caso, onde a ex-esposa, dá uma vida melhor para o filho? Na verdade, o que vai ser analisado é o seguinte: o juiz jamais vai fixar, né, a título de pensão alimentícia para o pai pagar um percentual acima daquilo que ele pode pagar. E outra coisa, acima das possibilidades dele de pagar. Porque isso não pode comprometer a própria subsistência do genitor. Justamente. Certo? Então, assim, neste caso, o juiz vai analisar as necessidades do alimentando, a possibilidade dele de pagar e a questão da proporcionalidade, porque é o seguinte: a mãe,
embora ela tenha ingressado com a ação de pensão alimentícia, ela também tem que ajudar no custeio das despesas do filho. Tem as obrigações, Tem né? as obrigações. Então, é 50% dela, 50% do pai. Sim. Sim. Entendeu? É. Então, não pode jogar toda a responsabilidade das despesas daquele menor apenas para o pai. Sim. Então, isso tudo vai ser analisado. Há situações, principalmente quando há acordo, em que pode sim se chegar a 30, 40, 50. Eu já vi casos que chegaram a um acordo de 60%. Sim. Do salário do genitor, mas porque houve um acordo. O acordo, todo mundo sabe que é lei entre as partes. Então, através de acordo, que eles decidirem ali, o Ministério Público vai opinar favoravelmente, até porque não está ali, como é que eu posso dizer? Não está discutindo outra relação se não for a prole, se não for o benefício dos menores. Exatamente, não está desfavorecendo os menores. Sim. Então, certamente, ele vai opinar favoravelmente e vai ter um percentual acima do que geralmente não é aplicado. Entendi. É assim, porque a gente pergunta isso, traz isso, né? Existe realmente essa dificuldade das pessoas compreenderem. Já tive situações, por exemplo, que o pai, ele procurou o escritório e disse assim, doutor, eu tenho uma obrigação de pagar alimentos, ou seja, eu tenho uma ação de alimentos, eu pago pensão alimentícia, eu tenho 2 filhos e eu pago 30%, né? Na verdade, desconta 30% do meu salário, do que eu ganho já, né? Já desconta em folha, igual eles costumam dizer. Só que agora eu tenho um 3º filho de um outro casamento, né? Eu me separei da minha esposa, tive um outro casamento, eu tive um outro filho. Bom, e essa pessoa, quando procura o escritório e tem essa dúvida, ela acredita que por ela ter um outro filho, ela pode reduzir a pensão alimentícia e pagar 20% somente agora para aqueles 2 filhos. Ou seja, anteriormente ele pagava 30% e agora ele tem mais um filho, né, de um outro relacionamento. Isso já é motivo para reduzir a pensão alimentícia? Na verdade, ele teve um outro filho já sabendo que ele tinha 2 pensões para pagar. Então, se ele teve um outro, é sinal de que ele pode arcar com a despesa de mais uma pensão, certo? Certo, claro. Então, não é motivo. Claro. Não é motivo para reduzir. O fato de ter um filho fora do casamento, um outro filho não naquela relação, né, de uma outra relação, não significa que aquilo ali já é suficiente para fazer aí não é. Existem outras situações que ele pode sim conseguir fazer com que esse percentual seja reduzido. Como, por exemplo, comprovar que a situação financeira dele mudou radicalmente. Ou seja, a situação econômica conta muito nesse caso. Exatamente. Antigamente, quando foi estipulado aquele percentual, ele podia pagar aquele tanto. Agora, houve uma drástica mudança na situação financeira dele, então, provando isso, que ele não pode mais pagar aquele percentual estipulado sem prejudicar a sua própria subsistência, ele consegue sim a redução da pensão. Entendi. Bom, bem assim, eu acho que está bem claro, né? As informações foram bem claras. E quando envolve violência doméstica ou familiar? Eu digo isso por quê? Porque às vezes, devido a uma pensão alimentícia, devido a uma guarda, né, que ainda não foi regulamentada, o casal ele pode acabar entrando em atrito e a mulher se sentir ou ser realmente ameaçada, ser vítima de violência doméstica, e ela procura a delegacia de polícia e ela solicita ali as medidas protetivas de urgência. Isso é muito comum acontecer, né, hoje em dia. Agora, uma vez que foi ali deferida as medidas protetivas e o ex-casal, por exemplo, né, a mulher ela está no supermercado, né, ela chega no supermercado e de repente ela avista o agressor lá no supermercado. Nesse caso específico, a gente pode dizer que houve o descumprimento da medida protetiva por parte do homem ou, nesse caso, não se aplica o descumprimento da medida protetiva? No meu entendimento, não se aplica. Uma vez que o cidadão já estava lá, ele não foi procurá-la, ele já estava lá. Então, ela chegou, ele não a avistou. Aí são 2 situações. Ela chegou, ele não a avistou. Sim. Outra situação seria, ela chegou e ele a avistou. E continuou ali.
Quando ela chega e ele a avistou, cabe a ele se retirar para manter o distanciamento. Sim, claro, Que claro. foi delimitado através da medida protetiva. Tá, em outras palavras, esse crime, né, previsto inclusive na Lei Maria da Penha, que só tem esse único crime, né? Sim. Interessante trazer isso, que é o descumprimento de medida protetiva. Na verdade, esse crime, ele acontece quando o homem, né, que até então ali, ele é o autor do fato, ele é o agressor, quando ele tem o dolo realmente de se aproximar da vítima. Então tem que estar caracterizada a intenção de se aproximar. Exatamente. Né? O cidadão está no mercado, está fazendo as compras dele. Ela chega e ele não viu que ela está ali, ele vai continuar fazendo as compras dele. Uhum. Agora, o que tem acontecido muito é que acontece que a vítima chega, o cidadão tá lá, nem a viu. Ela já pega o telefone, já filma aqui, ó, tá atrás de mim. Entendi. Ou já chama a polícia. Nesse caso, quando acontece isso, ele, no caso, que tem em seu desfavor uma medida protetiva, ele vai ter que comprovar que ele já estava ali quando ela chegou. Sim, claro, claro. É interessante fazer isso. Até porque existem muitas questões do crime de denunciação caluniosa, né? Exatamente. Então, vem acontecido com bastante frequência. E, às vezes, com um único objetivo. Ou a pessoa quer ficar na casa e quer que a pessoa caia fora. A relação de família está envolvida ali. Mantenha a distância. Ou quer realmente esse distanciamento com o filho. Tem diversos motivos que levam uma pessoa a fazer uma denunciação caluniosa, né? A falar falsamente que aquela pessoa está agredindo, que está ameaçando, enfim, isso acontece com muita frequência, infelizmente. Pois é, então, na sua concepção, a Lei Maria da Penha, hoje, né, nos dias atuais, obviamente tem uma proteção, assim, né, à mulher, bem importante, mas na sua concepção, na sua opinião hoje, essa proteção, ela é realmente garantida? A Lei Maria da Penha, ela veio para diminuir essa quantidade de agressão física, de injúria, né, crime contra a honra, até mesmo do próprio feminicídio. Você acha que as medidas previstas na Lei Maria da Penha hoje, com o passar do tempo, elas são suficientes para pelo menos diminuir essa quantidade de violência doméstica ou familiar no Brasil? Na minha opinião, não. Não estão sendo suficientes. Só basta ver os números. Verdade. Os números de feminicídios que ocorrem diariamente em todo o país. Entendi. Então, acredito que deveria ter algumas mudanças na legislação específica para que sejam mais rígidas e mais rigorosas a fim de garantir, de fato, a segurança no seio familiar. Muito bom, muito interessante. Falamos aqui com a doutora Andréia Alves. Um prazer imenso, até porque a gente está estreando o nosso podcast, então isso é muito bom. Que honra, que privilégio, que privilégio. Isso é muito bom. Falar de guarda, falar de alimentos, falar da proteção da mulher, falar do descumprimento de medida protetiva, eu acho que isso é muito, muito bacana a nível de informação. E eu também aguardei esse momento, né? Bastante tempo. Doutora Andréia, do escritório Alves e Vallone. Isso. É sempre um prazer, vai Obrigada. ser sempre um prazer estar aqui com a gente. Na operação a gente tem o César, né? O César está ali na operação, tem um conhecimento técnico dele, está junto com a gente nesse projeto. Que bom. Né? As meninas também aqui do escritório, Vitória, a Vera, Graziele, que também estão apoiando aí esse podcast. A minha família, em especial a minha esposa, a Aline, que acreditou também, né, nesse projeto. Eu conto com a participação de todas elas, né, todas essas pessoas. E, mais uma vez, muito, muito obrigado por estar aqui e as suas considerações finais. Eu que agradeço imensamente por esse convite. Como eu falei, é um prazer enorme estar aqui. E é isso, gente. Eu sou advogada já há 12 anos. Meu escritório fica ali na rua Vilagem de Costa Verde, número 101, escritório Alves e Vallone. E estou à disposição. Se quiser me chamar novamente, estarei aqui. Sempre um prazer, vai ser um prazer. Obrigada. Obrigada.